Galera, cheguei finalmente no final de Chainsaw Man e aqui eu vou falar pra vocês o que eu achei da obra como um todo e também um pouquinho sobre esses capítulos que eu recentemente li, do 74 até o 97, que encerra a primeira parte de Chainsaw Man. E bom galera, já vou comentar pra vocês que eu achei super interessante. Da parte que eu li, vai da parte que o Aki descobre que o Denji vai acabar matando ele e tudo mais, e ele quer ajudar o anjo no pós-morte dele, porque ele sabe já vai que vai morrer, porque pelo menos o anjo possa viver tranquilamente. Eles vão ali de encontro pra Makima, e eu confesso que nessa parte eu me surpreendi pra caramba, porque todos amam essa maldita Makima. Ah, maldita que eu tanto amo também. Legal que os traços do autor, em uma das partes que a Makima fala venha, parece até que ela tá falando pra mim mesmo, tipo, dá uma sensação de que como se ela estivesse meio que te hipnotizando. E bom, é nessa hora que todo mundo tem medo da Makima, o presidente dos Estados Unidos, não sei o que, ele dá um ano de vida pro Demônio Pistola pra poder matar a Makima de vez e tal. E aí eu fico me perguntando, pô, quem é a Makima no final das contas, né? É quando nos é revelado que ela é a demônio do controle. Basicamente, acho que ela tá possuída, né? Porque ela continua sendo Makima, tanto que no final vai explicar uns outros negócios que dá a entender que, tipo, a Makima era a Makima e ela tinha o demônio do controle. De toda forma, Chainsaw Man fica frenético nessa parte e acontece várias e várias viradas. A primeira virada que eu não esperava é que o Japão começa a ser atacado, o Demônio Pistola começa a matar todo mundo e vai matando, vai matando, vai matando. E a Makima, no final, ela usa o Aki, né, graças ao seu poder e também com a vontade do Aki de fazer qualquer coisa para que a Power e o Denji fiquem bem. E ela usa o anjo, e a gente descobre o passado do anjo, que ele era mó feliz, não sei o que, e que ela meio que deve ter feito ele matar todo mundo. Então, mano, que bicha ordinária, mas mesmo assim ela é muito da hora. De toda forma, ela enfrenta o Demônio Pistola, só que acontece? Simplesmente o Aki é possuído pelo Demônio Pistola, vai lá na casa do Denji, onde eles moram e tal, tá batendo na porta, e alguma coisa fala pro Denji, ó, não abre a porta, que eu acredito que seja a voz do Pochita. E aí o Denji vai numa luta contra o Aki, porque ele acaba abrindo a porta e tal, a Power se esconde lá, foge. E cada cenário de luta, assim, algumas partes assim eu confesso que não dá muito pra entender o que tá acontecendo. É muito traço preto em cima do outro, mas de toda forma o Denji acaba vencendo o Aki numa batalha muito feroz, assim, que doeu até no peito, porque ele vai mesclando com o Aki como criança, brincando com o Denji e brincando com a própria Power. E o Denji querendo que o Aki volte e ele não volta, e o Denji acaba matando ele. E depois que mata, tipo, ele se sente mó culpado por tudo isso. E no meio desse desespero, uma das coisas que eu achei bem interessante foi que o desespero do Denji foi de um nível que deixou ele numa forma meio que depressiva e carente de algum carinho, de ficar perto de alguém, sabe? Porque ele sentiu a ausência do Aki. Se você for ver logo no começo de Chainsaw Man, tipo, ele tá pouco se lixando pra quem morre, tá ligado? Ele não liga tanto, ele não se importa tanto. Tanto é que ele pensa que ele é um merda, né? Ele fala assim, nossa, devo ser muito bosta. Porque, tipo, mano, eu não tô nem aí que a pessoa morreu, como assim? E aos poucos, conforme ele vai amadurecendo, a gente vai vendo que ele vai gradativamente crescendo, até um ponto que agora ele tá sentindo falta do Aki. É aí que ele acaba buscando consolo na Makima e ele fala que simplesmente o desejo dele com ela é ser o cachorro dela. Num primeiro momento eu não tinha entendido, mas depois que ele explica, fica muito compreensível do porquê. E eu achei interessante porque ele tá tão perdido, ele tá tão sem... Putz, o que eu tenho que fazer? É melhor que eu obedeça as coisas sem saber o que eu tô fazendo, tá ligado? Porque é melhor que isso aconteça. E é como se fosse um negócio assim, imagina que você acaba fracassando ou magoando muito algumas pessoas, e aí depois você pensa, putz, mano, eu magoei um monte de gente, eu sou um merda. É melhor eu obedecer alguma pessoa que tá me mandando fazer x e coisa, porque pelo menos uma pessoa de fora deve ser menos burra do que eu, deve ser mais inteligente e vai me guiar, vamos falar assim, pro caminho certo. Assim eu não preciso pensar em nada, eu não preciso sofrer por causa dessa dor. E aí, beleza. Ele fala que quer ser o cachorrinho dela, ela trata ele como um cachorro, e aí o que ela faz? Ela se aproveita, mata a Power, com meio que um aval do Denji. O Denji fica, tipo, só na merda, pá. E aí a gente descobre sobre o passado dele. Porque a Makima começa a rir e fala pra ele, ó, você tem que pagar os seus pecados. E eu planejei tudo pra você ter uma vida super feliz, pra ter, tipo, um irmão mais velho, uma irmã mais nova, umas pessoas ao seu redor e tal. E pra, no final das contas, você sofrer de novo, porque você merece sofrer. Ou seja, ela só queria fuder com a vida do Denji. Aí eu fiquei, tipo, falei, mano, essa Makima é otária, velho. Mas mesmo assim eu continuo achando ela da hora.
Eu acho que a vibe da personagem é aquele tipo de vilão que, de uma certa forma, ele acaba te atraindo e você acaba achando ele interessante. Eu acho que por isso que eu gostei dela. Bom, ela começa a rir do Denji, pá, fala isso na cara dele, ele fica, mano, louco da cabeça. E aí o pior é que ele descobre que ele que matou o próprio pai. E não o pai que se matou. Porque o pai tentou matar ele, porque tava bêbado, e ele acabou matando o próprio pai. E isso leva-se como culpa. Embora eu não veja como total culpa, porque ele tava apenas se defendendo. E nessa loucura toda, o Kishibe tenta matar a Makima. E aí começa, mano, começa os bagulho, começa a virar. A Makima, que era tipo a líder do negócio, tava controlando tudo, tava fazendo tudo pra conseguir ficar do lado do Chainsaw Man. Chainsaw Man é o Pochita, que é o demônio mais temidos de todos, porque ele simplesmente devora tudo que tem pela frente e ele apaga a existência dos outros demônios. Então ele mata tudo, velho. E a Makima é uma fã desse demônio, porque ela é uma fã do caos, ela é uma fã de tudo esse monte de coisa e tal. E aí a obra começa a virar de ponta cabeça, o negócio começa a ficar muito louco, o Denji começa a obedecer ela loucamente, vira um monstro muito doido, começa a fazer as coisas tudo do jeito que ele quiser, até mesmo matar a própria Makima. Mas você vê que ele tem resquícios ainda de Denji, tanto que ele não mata o Kishibe, porque ele se encontrou com a Makima, cortou ela, depois fugiu, encontra com a Kobeni, tem meio que um encontro com a Kobeni, e é como se ele tivesse se tornado ali naquele momento uma criança. E sabe aquela criança mimada que quer fazer o que quiser, assim, que tem a liberdade pra fazer tudo? Ele começa a fazer tudo o que ele quer, tanto que ele sai cortando todo mundo que meio que diz não pra ele, mas umas pessoas que têm um certo carinho pelo Denji e tal, você vê que isso não acontece, né? Tanto que a própria Kobeni tem esse carinho dele, então ele acaba que nem mata ela, pelo menos foi assim que eu vi. E aí nisso começa uma guerra entre Makima versus Denji e tal. A Makima derrota ele algumas vezes, ele também bate pra caramba nela. Ela sumona uns caras que tava morto, mas agora tá vivo e vai usando todo mundo. O Kishibe em algum momento consegue ajudar o Denji, e é então que o Denji tá quase morrendo, só que a Power está dentro do Denji, o sangue dela tá lá dentro porque ele uma vez sugou o sangue dela. Então a Pochita deixa que a Power meio que devore ele, e a Power ajuda o Denji a voltar a si. É aí que eles vão derrotar a Makima, num plano muito louco lá do Denji, o Denji se achando um gênio. Porque o plano, no final das contas, não era matar a Makima com ataques físicos, porque isso não ia adiantar, ela ia reviver e não ia ter como. O único jeito era se tornar um com a Makima. E qual a melhor forma de se tornar um do que comendo a Makima em pequenos bloquinhos de comida? E é assim que o Denji derrota a Makima. Mano, eu achei brisado pra caramba. Eu vou falar porque o autor, assim, pra mim, ele tava cheiradaço. Mas Chainsaw Man, ele teve um negocinho ali de fundo que me deixou interessado num ponto que eu falei, cara, isso não é ruim. É um negócio cheirado que é da hora, entendeu? Então aí eu fui vendo, fui gostando. E aí, tipo, beleza, a Makima morreu, o Denji terminou de comer ela depois de um tempo e tal. Se encontra com o Kishibe e o Kishibe entrega uma criança pra ele cuidar. Essa criança agora, que se chama Nayuta, acho que é isso o nome. Ela que tá agora com o demônio do controle. E o demônio do controle não deve ter memória da Makima, e ele não vai entregar a menina pro governo, porque senão vai se tornar uma nova Makima. Ele deixa com o Denji passa a cuidar dela, a gente descobre que o Pochita era o Chainsaw Man, o demônio mais temido de todos, e o Denji sai protegendo toda a galera, é ali que termina Chainsaw Man, pelo menos essa primeira parte, a segunda parte deve ter aí, sei lá quando que deve ter. E bom, gente, o que eu achei da obra como um todo? Cara, eu gostei muito, porque ele misturou muita comédia, e comédia engraçada. Por que a comédia foi tão engraçada? Porque ela é muito extrema, ela é muito escrachada. É uma comédia, assim, que eles brincam com as mais diversas coisas, assim, de uma forma que deixa o humor engraçado, realmente. Tanto que a Power, logo no finalzinho ali, entregando o Denji, falando, ah, eu te entrego. Na verdade, eu tinha capturado ele pra você, Makima, não sei o quê. E depois ela protege ele e tal. Então, a obra consegue mesclar pontos engraçados com pontos de extrema empatia entre os personagens. Onde você vê uma amizade que se formou ali da Power, falando que o Denji tem que encontrar ela de novo, achar o demônio do sangue, transformar na Power e tal, que aí ela vai voltar e voltar a ser a parceira dele. Então, cara, eu achei muito da hora de como foi construído o amadurecimento do próprio Denji. Acredito que nessa segunda parte do mangá que deve ter de Chainsaw Man, se for o Denji o principal mesmo, com certeza esse cara vai virar um putão e vai pegar um monte de mulher, porque tem um momento lá que ele queria ser o Chainsaw Man por fama, e você vai vendo que os desejos dele só vão crescendo, né? Primeiro ele só queria pegar nos peitos, agora ele tá querendo transar pra caramba, ele tá querendo beijar, ter 10 namoradas, e é bem uma fase de adolescência mesmo que ele cresce, e aí ele vê, ele quer mais status, né? Porque quando todo mundo começa a falar Chainsaw Man é o cara, não sei o que, ele é o meu herói, não sei o que, papapá.
eu vi que o Denji ele teve um grande amadurecimento e ele ainda tem muito mais pra amadurecer. É um moleque totalmente, vamos falar assim, retardado, idiota, mas que ele é muito carismático. E ele tem muitos momentos importantes que eu considero assim, porque, cara, ele teve momentos de profunda, talvez, depressão, ficou triste pra caramba, depois ficou feliz pra caramba, depois descobriu que a Makima tava enganando ele esse tempo todo, e aí ele fala, mano, mas eu ainda gosto dela. E muitos vão falar assim, pô, mó gado idiota, não sei o que. Cara, às vezes quando você ama, velho, e mesmo que a pessoa seja ruim, tu continua gostando dela, velho. É um negócio complexo e que acontece com a maioria das pessoas e que a maioria que lê Chainsaw Man fala assim, ah, ele é um gado idiota. Cara, muita gente passa por isso, com certeza você já deve ter passado alguma vez na sua vida. Então, eu gostei que Chainsaw Man, ele trouxe uma parte de humanidade mesmo, no meio desses bagulho muito louco, que é os demônios saindo de um canto do outro, aí o outro revive, que na verdade não tava morto porque o Denji não conseguiu apagar a existência dos caras. Uns negócios meio doidos assim, mas que eu desconsidero, tipo, eu não fico tentando procurar explicação pra, tipo, ah, por que ele voltou? Ah, por que o poder dele, não sei o que. Mano, não tem que ter explicação pra isso. Eu acho que o ponto principal é você entender o que tá passando ali do amadurecimento de cada personagem, cada coisa que foi acontecendo, com uma mensagem final que pra mim, o que o Denji precisava desde o começo era de afeto e de carinho. E é o que a própria Natsuya, Nayuta, né, que tava precisando também. Porque o demônio do controle, o que ele mais queria, na verdade, não era estabelecer o controle pelo medo e tudo, era a forma que ele sabia lidar com aquilo. Mas o que ele queria de verdade era ter uma família. E o Pochita, o que ele mais queria é abraçar alguém, mas como ele era muito forte, ninguém abraçava ele, mas o Denji conseguiu. Então olha que interessante, cara, construiu todo esse personagem que teve uma vida praticamente desgraçada, mas pra no final dar uma mensagem que, tipo, a única coisa que ele queria era afeto. E às vezes essa é uma das coisas que nós todos queremos na vida, sabe? Nós queremos afeto de alguém, ou em algum momento, não precisa ser toda hora também, todo afeto lá, ai, me dá um abraço aqui e tal. Mas você precisa desse contato, você precisa disso. O ser humano não foi feito pra ser sozinho, entendeu? Então todos nós, em um momento ou em outro, a gente vai se sentir sozinho, a gente vai querer ficar do lado de alguém. E você percebe que o Denji, pelo menos no final, ele não ficou sozinho. Porque o Kishibe foi embora, mas ele ficou com a Nayuta. Ou seja, sempre tinha alguém perto dele. E o que ele tinha que fazer? Dar afeto para essa pessoa. E é isso que ele teria que fazer, abraçar ela bem forte, como diz a Pochita. É uma mensagem incrível, sabe? Que todos nós precisamos de afeto, independente das merdas que a gente faz, independente das escolhas, independente de quem somos. Porque você poderia falar isso da Power, do Denji, do Aki, são personagens totalmente diferentes. Um é mais sério, um é mais racional, um é menos gado, vamos falar assim. O outro teve uma vida de merda e quer ter um afeto de alguém, e ele gosta de peitos, gosta de mulher. A outra gosta de ser o centro das atenções. E isso não faz de uma pessoa ruim. Isso faz com que ela tenha a própria personalidade, seja do jeito dela, independente se é extravagante ou não. Então, cara, Chainsaw Man, ele trouxe muita coisa. Não dá pra falar só isso daqui. Teria que ficar falando eternamente e eu não quero ficar gastando tempo de vocês. Mas esses foram os pontos principais que eu gostei. O afeto e o carinho que nós, como humanos, a gente precisa. E era o que o Denji precisava desde o começo. E ele teve. Pelo menos agora uma pessoa no final com quem ele pudesse ficar abraçado. Além de ficar junto com o Pochita, que foi o seu primeiro amigo. E a Power também protegendo o Denji, porque ele foi o primeiro amigo que ela teve. Chainsaw Man foi incrível. Tem muita coisa que dá pra você pensar, analisar os personagens. Tem muito mais do que um cara que queira transar, pegar em peitos e um monte de coisa. Eu percebi que não é só aquilo que diziam alguns em outros vídeos falando de Chainsaw Man, que não é tudo isso, que é isso daqui, tal, tal, tal. Então, entrega lutas, entrega aventura, entrega uma mensagem dramática pra caramba, entrega uma mensagem super positiva no final e muito interessante sobre o afeto que a gente precisa e o que normalmente as pessoas não querem, na verdade é só mesmo o egoísmo. Então, Chainsaw Man é incrível, cara, incrível. Não considero, tipo, nossa, é o mangá mais top que eu já vi na minha vida, meu Deus do céu. Até porque ainda tem a segunda parte pra gente ver o que vai rolar. Mas o autor é muito bom mesmo e, mano, curti, tá de parabéns. Se você não leu, leia, beleza? E muito obrigado, galera, por ter me acompanhado nessa jornada de Chainsaw Man, beleza? Muito obrigado mesmo. E tá aí o vídeo, John. Você ficou me cobrando aí nos comentários. Cara, eu tinha que ter tempo pra ler, né? Então tá aí, galera. Muito obrigado mesmo por ter me acompanhado nessa jornada. E vamos aguardar agora a segunda parte de Chainsaw Man, beleza? O João tá vazando. Até uma próxima. Um beijo no coração. E obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Fui.